Graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao canal Teologia para Todos. Me chamo Andréa e estou na cidade satélite do Gama, Distrito Federal. E este é o quarto dia do projeto Uma Vida com Propósito, onde estaremos em jejum por 40 dias para uma vida de devoção e piedade ao Senhor. Deixa lá no canal o seu like, faça sua inscrição se você ainda não fez, ative as notificações e deixe também um comentário. Dia 4. Criado para ser eterno. Deus tem plantado a eternidade no coração humano. Eclesiastes 3:11. Deus certamente não teria criado um ser como o homem para existir somente por um dia. Não. O homem foi feito para a imortalidade. Abraham Lincoln. Esta vida não é tudo o que há. A vida é apenas um ensaio geral, antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado da morte, na eternidade, do que aqui. A Terra é um lugar de preparação, a pré-escola, o vestibular para a sua vida na eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta de aquecimento antes do início da corrida. Esta vida é uma preparação para a próxima. Você viverá no máximo 100 anos sobre a Terra, mas para sempre na eternidade. O seu tempo na Terra é, como disse Thomas Brown, apenas um parênteses na eternidade. Você foi feito para ser eterno. A Bíblia diz que Deus tem plantado a eternidade no coração humano. Eclesiastes 3:11. Você tem o impulso inato de ansiar pela imortalidade. E isso ocorre porque Deus o projetou à sua imagem para viver eternamente. Embora saibamos que com o tempo todos morreremos, a morte sempre parece anormal e injusta. A razão pela qual sentimos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com esse desejo. Um dia, o nosso coração parará de bater. Então, será o fim do seu corpo e do seu tempo na terra. Mas não será o seu fim. Seu corpo terreno é apenas uma residência temporária de seu espírito. A Bíblia chama o nosso corpo terreno de temporária habitação, mas se refere ao nosso futuro corpo como uma casa. A Bíblia diz, de fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. 2 Coríntios 5:1. Se a vida na Terra oferece muitas opções, a eternidade nos oferece apenas duas: céu ou inferno. Seu relacionamento com Deus na Terra determinará seu relacionamento com Deus na eternidade. Se aprender a amar Jesus, o Filho de Deus, e confiar nele, você será convidado a passar o resto da eternidade com ele. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão e a salvação que ele oferece, você passará a eternidade separado de Deus. C.S. Lewis disse: existem dois tipos de pessoas. As que dizem a Deus, seja feita a sua vontade, e aquelas a quem Deus diz, então tudo bem, faça do seu jeito.
Tragicamente, muitas pessoas terão de suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele aqui na Terra. Quando você compreender plenamente que há mais na vida que apenas o aqui e agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, você começará a viver de forma diferente. Você começará a viver à luz da eternidade. E isso lhe dará nova perspectiva de como lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância. Subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes se mostraram banais, insignificantes e indignos de sua atenção. Quanto mais próximo você viver de Deus, menor todo o resto parecerá. Quando você vive à luz da eternidade, seus valores mudam. Você utiliza mais sabiamente seu dinheiro e seu tempo. Você passa a dar maior valor à sua personalidade e a seus relacionamentos, em vez de valorizar fama, riqueza, realizações ou mesmo prazeres. Suas prioridades são reorganizadas. Manter-se em dia com as tendências, moda e valores populares já não é tão importante. Paulo disse: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora eu as considero sem valor algum, por causa do que Cristo fez. Filipenses 3:7. Se o seu tempo sobre a terra fosse todo voltado para a sua vida, eu sugeriria que começasse a vivê-la imediatamente. Você poderia deixar de ser bom ou ético e não teria de se preocupar com as consequências de suas ações. Você poderia dedicar-se a si próprio de modo totalmente egocêntrico, porque suas ações não teriam consequências de longo prazo. Mas isso faz toda a diferença. A morte não é o fim para você. A morte não é o fim, mas a transição para a eternidade. Por isso, existem consequências eternas para tudo aquilo que você faz na Terra. Cada ato de nossa vida toca um acorde que soará na eternidade. O aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio em curto prazo. Para tirar o máximo da vida, você deve manter sempre em sua mente a visão da eternidade e em seu coração o valor que ela representa. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é todo o resto que você não vê sobre a superfície. Como será a eternidade com Deus? Com toda franqueza, nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e a grandeza do céu. Seria como tentar descrever a internet para uma formiga. É inútil. Não foram inventadas palavras que pudessem transmitir a experiência da eternidade. A Bíblia diz: este é o significado das Escrituras que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. 1 Coríntios 2:9. Entretanto, Deus nos dá vislumbre da eternidade em sua palavra. Nós sabemos que, neste exato momento, Deus está preparando um lar eterno para nós. No céu, seremos reunidos com os crentes amados, libertos de toda dor e sofrimento, recompensados por nossa fidelidade na terra e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Nós não ficaremos recostados nas nuvens, com auréolas
e tocando harpa. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus e Ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia Jesus dirá: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Mateus 35:34. C.S. Lewis captou o conceito da eternidade na última página de As Crônicas de Nárnia, sua série de histórias infantis publicadas num só volume. Para nós, este é o fim de todas as histórias, mas para eles foi apenas o início da história real. Toda a vida que tiveram neste mundo foram apenas a capa e a primeira página. Agora, eles ao menos estavam começando o primeiro capítulo da grande história, que ninguém no mundo jamais leu e a qual prossegue eternamente, cada capítulo melhor que o anterior. Deus tem um propósito para a sua vida na Terra, mas ele não termina aqui. O plano envolve muito mais do que as poucas décadas que você passará neste planeta, e mais do que a oportunidade de toda uma vida. Deus lhe oferece uma oportunidade para além de toda uma vida. A Bíblia diz: mas o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Salmos 33:11. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros, e mesmo nessas ocasiões, são pensamentos frequentemente sentimentais e superficiais, baseados na ignorância. Você pode sentir que é mórbido pensar a respeito da morte, mas na verdade não é saudável viver negando-a, sem a considerar inevitável. Somente um tolo passaria pela vida despreparado para o que todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar mais a respeito da eternidade e não menos. Assim como os 9 meses que você passou no útero de sua mãe não tinham um fim em si, mas eram uma preparação para a vida. Também a vida é uma preparação para o que vem a seguir. Se você possui um relacionamento com Deus por meio de Jesus, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento de seu tempo na terra, mas não será o fim. Em vez de ser o fim de sua vida, será o seu nascimento na vida eterna. A Bíblia diz: porque este mundo não é nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Hebreus 13:14. Em comparação com a eternidade, nosso tempo na terra não passa de um piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. Os atos dessa vida definem o destino na próxima. Deveríamos compreender que cada instante que gastamos neste corpo terreno é tempo gasto longe de nosso lar. 2 Coríntios 5:6. Eterno no céu com Jesus. Há alguns anos, uma frase popular encorajava as pessoas a viver cada dia como o primeiro dia do resto de suas vidas. Na verdade, seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último dia de sua vida. Mateus Henry disse: é necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o último dia. Pensando sobre o propósito do dia 4, um tema para reflexão. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. Um versículo para você memorizar também. Este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que ele deseja.
Mas se você fizer a vontade de Deus, viverá para sempre. 1 João 2,17. E uma pergunta para finalizar. Uma vez que fui feito para ser eterno, qual é hoje a única coisa que eu deveria parar de fazer e a única coisa que eu deveria começar a fazer?